Graça e paz a todos os irmãos, que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor alcance a todos no nome de Jesus. Queridos irmãos, hoje nós começaremos uma série de mensagens, de estudos da palavra de Deus, de um profeta que representa todos os profetas da Bíblia. O nome dele é Elias. E ele é de Tisbe. Ele é tisbita. E não tem menção na palavra de Deus de quem eram os seus pais. O fato é de que este profeta, ele foi a boca de Deus em um tempo de extrema necessidade que o povo vivia. Elias, ele foi ser profeta no reino do norte, quando Acabe era rei em Israel. E ele teve o seu ministério com 2 reis. E em uma época onde o povo do reino do norte, portanto, Israel, estava saindo da presença de Deus e cultuando a Baal. Baal era o deus da fertilidade, e como deus da fertilidade, as chuvas eram derramadas por causa de Baal. Então a terra dava os seus frutos, as ovelhas davam as suas crias, a humanidade ela crescia numericamente por causa de Baal. Por quê? Acabe casou-se com Jezabel. Jezabel era de um outro termo, de uma outra realidade, fora de Israel, e lá era comum cultuar esta divindade. E Jezabel traz para o reino do norte, como rainha, esposa de Acabe, 450 profetas de Baal. Então, esses profetas foram trazidos por Jezabel. E mais 400 profetas de Azera ou de Acera. Então, a nação de Israel começou a ser ensinada acerca de outros deuses. E lá na lei, em Êxodo 20, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Então era um povo que conhecia a lei, conhecia a Deus, estava na terra que mana leite e mel, 100 anos depois de Davi e 900 anos antes de Jesus Cristo. E estas práticas é de um povo que se distancia de Deus. Israel é uma nação que tem um governo teocrático, mas que, em virtude do pecado de Salomão, e vai aí para Roboão, e o reino é dividido. 10 do reino do norte, que é Israel, e 2 do reino do
do sul, que é Judá. Então, amados de Jesus Cristo, Jezabel trouxe para dentro de Israel não só os profetas, mas o culto. E Acabe edificou um templo a Baal. Então é onde surge o profeta Elias. Se nós abrirmos a Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ver o ministério de Elias e os milagres que Elias operou e os feitos de Elias. Então nós vamos estudar em 1 Reis 17 sobre a vida de Elias, o ministério de Elias. E aí nós vamos ver também no capítulo 2 de 2 Reis a transição profética de Elias para Eliseu. E é uma série de muitas mensagens e de grandes ensinos. 17 de 1 Reis fala, mas lá em 16:32, Alex, eu gostaria que você colocasse, fala sobre o rei Onre, 885 a 874, que é pai de Acabe, que dá Acabe em casamento com a filha do rei dos Sidônios, Etibaal, Jezabel, que induziram o reino do norte a adorar Baal de Tiro e Sidom, aquela terra que nós falamos onde Jesus foi lá e tinha aquele endemoniado em alguns textos bíblicos, 2 em outro texto, um endemoniado lá em Gadara, na região de Tiro e Sidom, onde Jesus não teve acesso, foi pedido para sair fora. Ele ergueu um altar ao deus Baal no templo de Baal que construíra em Samaria. Então, em Samaria, Onre, que deu Acabe, que construiu o templo em Samaria, se casou com Jezabel, que implantou o culto. E amados de Jesus Cristo, não sei se vocês já ouviram que em algumas mulheres impera o espírito de Jezabel. E aí a gente vai ver sobre essa personagem bíblica e em algumas, isso dentro do reino, tá? Há mulheres com o espírito de Jezabel. Isso é muito sério. E Jezabel botou medo em Elias. Ele matou 450 profetas e aí ele foi para o ribeiro com medo dela. Essa mulher era o demônio. Negócio terrível. Mas aqui nós estamos para estudar. E vamos ler 1 Reis, capítulo 17. Eliahu, que é Elias, o tesbita que habitava em Gileade, declarou a Acabe, tão certo como vive Iavé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá nem orvalho, nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Baal é o Deus da fertilidade, Baal é o Deus da
chuva. Então, entra Elias aí como aquele que vai contestar, e por 3 anos e meio não vai chover em Israel. 3 anos e meio. Um templo, um Deus, 450 profetas de Baal, 400 de Azira, com os seus cultos no paganismo, a nação que era para adorar a Deus, adorava e servia a Baal, agora vai ficar privada de fertilidade. Depois disso, a palavra de Iavé veio a Elias, boca de Deus, ordenando: retira-te daqui, vai para o leste, refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Iavé. Foi morar perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã. Abro aspas. Alguns estudiosos veem estes corvos como árabes. Veem estes corvos como árabes. Porque usam roupas pretas e andam em bando. Mas isso é o que alguns historiadores creem. Eu creio que é corvo mesmo. Também pão e carne ao pôr do sol. Ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Seca total. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te, vai viver em Serepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Ele partiu em direção a Serepta, e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele chamou, ele solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que eu possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Iavé, Senhor teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando os 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz Iavé, o Senhor teu Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Iavé fizer chover sobre a face da terra. 3 anos e meio.
imediatamente ela foi e fez tudo segundo as palavras que Elias lhe comunicara. Assim, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou e jamais faltou azeite puro na botija. Tudo em conformidade à palavra de Deus que ele transmitira por meio de Elias. Passados estes acontecimentos, o filho desta mulher, viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde estava hospedado, e colocou-o sobre seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospeda, tu queres afligir, fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou-lhe ao Senhor: ó Yahvé, meu Senhor Deus, faze voltar a vida a esse menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé proferida por tua boca é toda verdadeira. Amados do Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos aí, há 2 milagres operados por Elias: o da multiplicação do azeite e da farinha, e o milagre de ressurreição do filho desta viúva em Serepta, que alguns estudiosos da Bíblia creem ser mulher de Obadias, não Obadias profeta, do Obadias profeta, de Obadias, que era profeta nesta época e que tinha guardado ali outros profetas, quando Elias diz: só eu fiquei e mataram os teus profetas. E Deus diz para ele: não, tem mais 1000 aí que não se dobraram perante Baal. Então, seja ela a mulher deste profeta, da casa de profeta, que Elias entra nesta cena, e aí vai operar alguns sinais e algumas maravilhas. Conta-se que Elias operou 7 milagres. Um deles é quando ele vai assuntar aos céus com a carruagem de fogo, que é estender a sua capa e tocar no Rio Jordão, e o Rio Jordão secar por onde ele passa. Mas outros milagres que ele efetua. Então são textos que devem ser estudados de uma forma particular para um aprendizado bíblico e para o crescimento espiritual. Deus separa homens para o seu serviço, para o seu louvor.
e para a sua glória. E como Deus levanta homens, Deus sustenta-os. E a forma do sustento vem de Deus. E às vezes, com uma intervenção como esta que nós estamos vendo aí, mas que não vamos tratar desse assunto agora. Então, no culto de domingo de manhã, eu vou entrar com esse primeiro milagre da viúva em Serepta. Essas questões, elas servem, amados de Jesus Cristo, para que a nossa fé aumente. E aumentando a nossa fé, a nossa dependência. E aumentando a nossa dependência, a nossa submissão ao querer de Deus. E Deus pode usar homens dele, para a glória dele, para que as pessoas possam ver que há um Deus. Depois de tudo o acontecido, foi que abriu os olhos lá daquela mulher e ela diz: agora vejo que és homem de Deus. Mas ela já não tinha visto isso quando ele se encontrou com ela. Ela já não havia visto isso quando ele pediu para que ela trouxesse para ele um bocado de água. E ela indo buscar a água, prontamente ele a chamou outra vez para que ela fizesse um pão para ele. Ela não viu o que Deus veio fazer na vida dela quando toda a nação das 10 tribos em Israel estavam todos de igual modo naquela condição, porque as chuvas cessaram. Porque Baal não tinha poder, não tem, nunca terá para fazer nada. As pessoas levantam, fazem Deus. E adoram deuses feitos por mãos de homens. E tem imposição, fazendo com que uma nação que saiu do Egito com mão forte de Deus, livre de Faraó, que entrou em uma terra onde mana leite e mel, e está lá, e por causa de um governo, de um rei, que induz uma nação inteirinha a se curvar diante de um Deus estranho. As pessoas viam, a mulher viu, e a incredulidade permaneceu até o momento em que ela se vê pecadora, uma viúva, segundo historiadores, de um profeta, da casa de um profeta, que o que dá a entender nesse texto é que com a figura daquele homem na casa, ela não via como homem de Deus, mas via como um substituto do seu marido. E o tempo que ele esteve na casa dela, depois do milagre que ela fez, deve ter aberto na cabeça dela. Isso aqui é pensamento do pastor, tá? De que se ele podia dar a ela, em uma terra seca, onde não tinha nada, farinha e azeite, acabou os problemas dela. Mas o tempo de Deus para isso é temporal. A hora que a chuva voltar e as lavouras elas funcionarem, a vida volta no normal, tá? Então, em tempos de sequidão, Deus providencia. Quem esperar a sua botija encher de óleo lá na casa e os seus potes encher de farinha, primeiro olha se chove. Depois vai trabalhar para plantar e para
colher. Não fique esperando isso pelo milagre que Elias operou. Deus tirou a vida do filho dela. Para quê? Para que ela pudesse ver que Deus era Deus e de que quem estava ali foi alguém que Deus mandou ir ali. Não para atender a necessidade da mulher, mas para atender a necessidade daquele homem que Deus levantou como boca de Deus para enfrentar o rei em Israel e para enfrentar Jezabel. Deus cuida dos seus. Agora, Elias é homem de Deus. E em nenhum momento aqui, em 1 Reis, nós vemos Elias dizer: Senhor, estou arriscando a minha vida. E o Senhor Deus me traz para um ribeiro para mim beber água desse rio aqui. E o rio já secando, você vê como é que a cor da água estava. Para corvo me alimentar, eu sou profeta seu, eu mereço coisa melhor. Um profeta de Deus, ele se contenta com aquilo que Deus dá. E não é porque não tem aquilo que ele julga precisar e ter, que ele deixa de ser boca de Deus. Profeta faz a vontade de Deus. E o grande privilégio de ser profeta é ser o barro, o vaso, e ter Deus na sua vida, falando para a transformação da vida dos outros. E essa transformação envolve sentença e juízo executado por Deus naqueles que introduzem no povo de Deus heresias, que conduz os servos de Deus para adorar outros deuses. Quem se mete na casa de Deus, com o povo de Deus, com outros objetivos, Deus mata. É muito sério essas questões. Então, quando nós vamos estudar sobre o profeta, Elias, ele viveu durante o reinado de Acabe e de Acasias. E ele tem autoridade e poder para exercer na terra integralmente seu ministério. Por causa da missão do profeta e do serviço que o profeta desempenhou, a partir daquela época em que viveu, 900 anos antes de Jesus Cristo, uniram-se em relacionamento eternos com Deus. Deus interviu. Deus, de novo, por um ato de misericórdia e de amor pelo seu povo, fiel à sua palavra, ele intervém para que o povo possa de novo voltar a adorar a ele. Mas Deus usou um homem de Tisbe. Deus não tem boca senão a nossa. Deus não tem pés senão os nossos. Deus não tem mãos senão as nossas. Deus não tem olhos senão os nossos. Amados de Jesus Cristo, se Deus te chamar e for Deus, Ele vai estar com você e você vai passar por situações que outras pessoas jamais passarão, porque é uma missão, é um chamado, e que deve ser vivido conforme Deus quer. E Elias, sempre que Deus fala,
sai daqui e vai para ali, vai ali, faz ali, vai lá e faz lá. Elias está pronto. Ele diz, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o senhor não me deu nada. Olha o estado que eu estou. Olha a condição em que eu estou. Olha na situação que eu estou. Quem serve a Deus por chamado, haja o que houver, obedece. Deus não chama qualquer um. Deus, quando escolhe uma pessoa, escolhe a pessoa do ventre da mãe dela. E as pessoas, às vezes, não entendem. E, às vezes, as pessoas elas se rebelam, e é natural, porque elas não foram chamadas para isso. E estão juntos. E passam pelas adversidades porque estão juntas. Não é porque é chamado para... Não. É chamado para ser a boca de Deus. E é chamado para ser perseguido. Mas o Senhor é com. Quem é Jezabel? Quem é Acabe? Quem é Deus? Elias é transladado em um carro de fogo ao céu. E a Bíblia ela vai falando sobre. Então, amados de Jesus Cristo, profetas são anunciadores de Deus, do juízo de Deus contra a idolatria. Deixa eu repetir isso para os irmãos. Profetas são anunciadores do juízo de Deus contra a idolatria. Dá até a impressão que diante dos 450 profetas de Baal e de Acera, Israel nunca mais foi adorar Deus estranho. Coloca aí, Alex. Oséias 8:5-6. Oséias 8:5-6. Ó Samaria, rejeita agora teu ídolo Baal. Aqui já é bezerro, né? Porquanto a minha ira se inflamou contra eles. Até quando serão incapazes de agir com sinceridade e pureza? Esta escultura foi feita pelas mãos de Israel. Um artifício a fez. E ele não é Elohim Deus. Portanto, o bezerro de Samaria será partido em pedaços. Acabou aí com a ira de Deus? Nunca mais eles fizeram isso? Amós capítulo 3:15. Amós 3:15. Derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão. As casas adornadas de marfim serão igualmente destruídas, e as mansões ficarão completamente abrasadas e desaparecerão, garante Yahvé o Senhor. Outro profeta, vamos lá, 6:1-6 de Amós. O povo sempre se afasta de Deus. Ai dos que vivem tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no monte de Samaria. Ei, lugar terrível é Samaria, hein? Ora, vós, homens notáveis da primeira entre todas as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Passai a Calné e vede, ide dali a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Acaso elas são melhores que estes reinos? Os seus territórios são maiores do que os vossos? Imaginais que podeis estar afastando o dia mau,
mas na realidade estão atraindo o império do terror sobre vós. Ai dos que hoje se deitam em camas de marfim e se espreguiçam confortavelmente sobre os seus belos sofás e comem os melhores cordeiros tirados do rebanho e os novilhos mais gordos. Dedilham suas lírias como Davi e improvisam cânticos em vários instrumentos musicais, que bebem vinho em grandes taças e se ungem com o melhor óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. É muito fácil se afastar de Deus e prosperar. Há muitas igrejas chamando o homem para a prosperidade. E a prosperidade é a ruína. Porque o que o inimigo pode dar é riquezas. Deus pode dar vida eterna. Esses crentes de hoje que estão atrás de prosperidade, não é de Deus. E o filho do homem não tinha aonde reclinar a sua cabeça. Amados de Jesus Cristo, neste contexto, Deus levanta o profeta. E nesse período de 3 anos e meio, a nação começa a decair. Porque todo aquele que se afasta de Deus e adoram outros deuses, entram em ruína. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, em 1 Reis 18, 17, o imediato do rei Abias vai procurar o profeta Elias para ir ter com ele. Assim que Acabe viu Elias, questionou: és tu mesmo? Olha como o homem perverso olha para o homem de Deus. És tu o flagelo de Israel? Então, tudo isso está acontecendo em Israel por causa de Elias. E o que Jezabel procura fazer para que não tenha juízo? Exterminar todos os profetas. Esse negócio de matar profeta não é de hoje. Não é de hoje que querem matar os profetas. Então, o flagelo, a culpa de tudo que está acontecendo, secou. Ah, peraí. O templo de Baal continua em Samaria. O culto a Baal continua em Samaria. E ele não é o Deus da fertilidade? Mas quem que é o culpado? És tu o flagelo de Israel. Então, a culpa de a nação está perecendo. Não é o que estão falando agora dos evangélicos aqui no nosso país? Até tem a PEC aí, na semana que vem, é 2630, e vai até tirar alguns textos bíblicos. Vai ser tirado de forma sucinta. Se você falar esses textos nas mídias, eles vão ser. Já o que vai ser tirado é a Bíblia. Já que vai ser tirado é a igreja. Já o que vai ser implantado é o comunismo. Então, amados de Jesus Cristo, nós vamos ver que as coisas, elas não mudam. Deus levanta profeta para juízo, para condenação. Por quê? Porque o povo não segue
e não serve e não cumpre o propósito pelo qual Deus criou para o louvor da glória dele. Então, domingo pela manhã, nós começaremos a falar sobre os milagres e os feitos do profeta Elias. Vamos orar, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por ter a tua santa, bendita, eterna e gloriosa palavra. Isso aqui não é uma historinha. Isso é um relato. É um testemunho. Para que a igreja acorde. Para que a igreja possa abrir os olhos e ver. E crer. E ter desejos espirituais. Não outros. Não aquilo que o Senhor vê e condena. Mas servir, adorar e viver para o louvor da tua glória, em obediência, com disposição a fazer a tua vontade. Porque é o Senhor quem cuida. Não cai um cabelo da nossa cabeça sem que seja permissão do Senhor. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os que nos ouvem e que a graça, a paz, a bondade e a misericórdia do Senhor alcance a todos no nome de Jesus.